Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos utilizar L'Hopital nas suas duas formas mais comuns, as mais comuns que aparecem por aí, que é 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Os limites que nós temos aqui são limite para x tendendo a 0 de e elevado a 3x menos 1 menos 3x sobre e elevado a x quadrado menos cosseno de x, esse aqui é o nosso caso 0 sobre 0, e nós temos também o limite para x tendendo a infinito de 3x quadrado menos 2 sobre e elevado a x quadrado. Nós vamos aqui também discutir quando nós podemos utilizar L'Hopital e quais são os erros mais comuns pela grande maioria dos alunos na utilização de L'Hopital. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida aqui nele e de se inscrever aqui no nosso canal. Então vamos começar pelo primeiro limite. Por que aqui nós temos uma indeterminação 0 sobre 0? E elevado a 3 vezes 0 é a mesma coisa que e elevado a 0, que vale 1. Menos 1 vale menos 1, claro, e menos 3 vezes 0, isso aqui vai para 0. Portanto, no numerador nós temos 0. E no denominador? Bom, x elevado ao quadrado, quando x tende a 0, isso aqui vai para 0, e elevado a 0 vai para 1, e cosseno de 0 vale 1, portanto nós temos 1 menos 1 aqui embaixo, ou seja, 0. Então nós temos sim a indeterminação 0 sobre 0, e aqui nós podemos aplicar L'Hopital. Segundo a definição, o valor de limite para x tendendo a a de f de x sobre g de x é o mesmo que o valor de limite para x tendendo a de f' de x sobre g' de x, se e somente se essas funções forem diferenciáveis no intervalo contém a, ou seja, no intervalo que contém o zero, se o f de a for igual ao g de a, que é igual a zero, que é o nosso caso, ou se eles forem iguais a mais ou a menos infinito, que é o próximo exercício, e se o limite do quociente das derivadas existir, é o que nós vamos ver agora. Derivando o numerador e o denominador de forma independente, e esse é o maior erro na utilização de L'Hopital, quando os alunos aprendem pela primeira vez, aqui não existe regra do quociente. Derivando eles separadamente, nós temos derivada de e elevado a 3x, que é e elevado a 3x vezes a derivada do 3x, que vale 3, menos derivada do 1, que vale 0, dado que é uma constante, menos a derivada do 3x, no caso, que vale 3. Fazendo o mesmo com o denominador, nós temos e elevado a x quadrado vezes a derivada do x quadrado, que é 2 vezes x. Derivada do cosseno é menos seno de x. Como já tinha um sinal de menos ali, esse seno fica positivo. Então, reescrevendo essa expressão, nós temos 3e elevado a 3x menos 3 sobre 2x elevado a x quadrado mais seno de x. Se nós tentarmos substituir o x por 0, nós teremos o seguinte: 3 vezes 0 é igual a 0, e elevado a 0 vale 1, que vezes 3, esse termo inteiro, ele vai para 3. Menos esse 3, o numerador inteiro ele vai para 0. E aqui no denominador nós temos 2 vezes 0, bom, já foi para 0, mais seno de 0, que também vale 0. Então nós continuamos com a indeterminação 0 sobre 0. Se nós continuamos com a mesma indeterminação, nós podemos utilizar L'Hopital novamente. Aqui nós temos 0 sobre 0, portanto nós utilizaremos L'Hopital mais uma vez. Então nós teremos o limite para x tendendo a 0 de 3 vezes derivada de e elevado a 3x, novamente 3e elevado a 3x, menos derivada do 3, que vale 0, tudo isso sobre 2 vezes, aqui nós temos uma regra do produto de x vezes e elevado a x quadrado, portanto, derivada do x vezes e elevado a x quadrado mais x vezes a derivada do e elevado a x quadrado, que é e elevado a x quadrado vezes 2x, tudo isso mais cosseno de x. Simplificando essa expressão, nós temos o limite para x tendendo a 0 de 9e elevado a 3x, tudo isso sobre 2 vezes e elevado a x quadrado mais 4x quadrado e elevado a x quadrado, tudo isso mais aquele cosseno de x. Novamente, tentando substituir o x por 0, nós encontramos e elevado a 3 vezes 0, que é e elevado a 0, que vale 1, vezes 9, ou seja, esse termo inteiro vale 9, então nós não temos mais 0 no numerador, nós não poderemos utilizar L'Hopital novamente. Aqui o numerador ele já dá 9, tudo isso sobre 2 vezes e elevado a 0 é a mesma coisa que 2 vezes 1, que dá 2. Aqui o x está multiplicando, portanto esse termo vai dar 0, e cosseno de 0 vale 1, portanto nós temos 9 sobre 3, mais conhecido como 3, e essa é a resposta do primeiro limite. Vamos partir agora para o segundo limite, o limite para x tendendo a infinito de 3x² menos 2 sobre e elevado a x². Se nós tentarmos substituir um número muito grande nessa expressão, nós vemos que o numerador ele tende a infinito e o denominador também tende a infinito, dado que o expoente do e tende a infinito.
Portanto, nós temos aqui a indeterminação infinito sobre infinito. Nós podemos utilizar L'Hopital e ficamos então com o limite para x tendendo ao infinito. Derivando a expressão de cima, o numerador, nós temos 6x menos 0, né, dado que o menos 2 é constante. Tudo isso sobre a derivada da exponencial e elevado a x² vezes a derivada do expoente, que é 2x. Nós podemos cortar esse x com esse, podemos cortar o 6 com 2, que vira 3, e aí nós ficamos com o limite para x tendendo a infinito de 3 sobre e elevado a x ao quadrado. E agora cabe uma análise desse limite. Dado que o x tende a um número muito grande, tende a infinito, esse expoente tende a infinito, o e elevado a infinito também tende a infinito, e nós teremos então 3 sobre um número muito grande, portanto esse limite ele vale 0.